A editora Peirópolis apresenta 6 meses e 15 dias depois, o jogo cooperativo de cartas. Versão para 4 ou 5 jogadores. Cecília! Yuri! Circe, Dandara. Alecrim! Na floresta da Brejaúva existia uma árvore alta, muito alta, repleta de galhos e folhas, e bordada de frutas, e quem comesse aquela fruta ficaria com muita saúde e sapituca. Acabamos de ler e ouvir 6 meses depois e descobrimos que as histórias não têm começo, nem meio, nem fim. Então, a aventura continua neste jogo. Numa bela manhã de chuva, raios, trovoadas e ventanias, a raposa reparadeira percebeu que algo estranhíssimo estava acontecendo. Há 15 dias ninguém bate na porta da minha toca. Por que será? E a raposa resolveu desvendar esse mistério, desvendar esse mistério. De repente, a caminho da floresta da Brejaúva, começou a ouvir a bicharada cantando o nome da fruta. Fruta, pé preto, pá, prata, pó, papopé. Conversando com os bichos, descobriu quem tinha inventado essa canção. A raposa ficou felicíssima com a notícia. Puxa vida, eu também quero aprender a cantar. Vou procurar a dona Tartaruga. A raposa, que gostava de ficar intocada, morando lá longe, bem longe, resolveu se mudar para a floresta da cantoria, para a floresta da Brejaúva. E a raposa começou a levar as suas coisinhas para a nova morada. Mas a dona Ventania, que não queria ficar sozinha, começou a soprar as coisas da raposa de volta para a toca. Qual é o grande desafio desse jogo? Nesse jogo cooperativo de cartas, os jogadores vão enfrentar a Dona Ventania e ajudar a raposa a levar a sua mudança da toca para a floresta da Brejaúva. 6 meses depois... Cecília abaixa a carta e retira outra do monte. Assim, cada jogador terá sempre 3 cartas nas mãos. Na mesa, as cartas Cena da História vão formando um círculo, acompanhando a sequência da história, da cena 1 até a cena 10. Dona Ventania leva o relógio. Neste caso, o Yuri é obrigado a abaixar a carta Dona Ventania. E a carta Dona Ventania deve ser colocada na toca. mas Dona Ventania levando o martelo, Tartarugamente. Mas... Na floresta da Brejaúva, Dona Ventania levando a panela, e não satisfeita levando a bola, Mas... Dona Ventania trazendo seu cabide. Nas mãos da Cecília acaba de chegar a misteriosa carta Contador de Histórias. Nas próximas rodadas, vamos conhecer os poderes desta carta.
mariposa, raposa. Mas Dona Ventania traz de volta o cabide. Quando um quarteto é formado, a cena é considerada completa. E cada cena da história completa permite levar uma carta Dona Ventania da toca para a Floresta da Brejaúva. É assim que os jogadores ajudam a raposa a realizar a mudança. E já vamos adiantando um segredo. Se no final do jogo restarem na toca 5 cartas ou menos de 5, maravilha! Os jogadores ganharam da Dona Ventania. E já vamos adiantando outro segredo. O jogo termina quando a última carta do monte é retirada. Isso significa que os jogadores devem ficar de olho na quantidade de cartas que restam no monte. Dependendo da quantidade, o jogador pode mudar a sua jogada. Eu, hein? Dona Ventania levando o tambor. Contador de histórias na cena 10. A carta Contador de Histórias tem 1, 2, 3, 4, 5 poderes. Primeiro poder. O jogador pode abaixar a carta Contador de Histórias em uma cena da história incompleta ou numa cena vazia. E, ao abaixar a carta Contador de Histórias, o jogador paralisa o jogo. Paralisa e chama as cartas dessa cena. Isso significa que cada jogador vai verificar se tem uma ou mais cartas dessa cena. Quem tiver, abaixa e retira outra do monte. Se essa nova carta atender também o chamado, o jogador deve novamente abaixar e retirar outra. Atendendo o chamado e viva a fruta! Como neste caso Cecília tem uma carta da cena 10, ela é a primeira a atender o chamado. Paralisou aí, Cecília? Paralisando o jogo. Tem, Yuri? Não, eu não tenho. Você tem, Circe? Tenho não, bem que eu gostaria. Eu tenho. Então, vou atender o chamado e viva a fruta na cena 10. E o jogo continua paralisado. Cada jogador verificou se tem uma ou mais cartas que podem atender o chamado. Neste caso, Dandara atendeu o chamado. E aqui está o segundo poder da carta Contador de Histórias. O jogador pode atender o chamado mesmo tendo uma carta Dona Ventania. E esse segundo poder vale também quando o jogador tem uma carta Dona Ventania e uma carta Contador de Histórias. Você tem, Alecrim? Tenho não. Desparalisando o jogo. Como o jogo foi paralisado pela Cecília, o jogo é desparalisado pelo jogador seguinte, que neste caso é o Yuri. Desvendério e Simistar. Desvendério esse mistar. Dona Ventania levando a vassoura. Desvendério este mistar. Opa! Dona Ventania levando sua escada. Respondendo ao chamado cena 10. E viva a fruta! E aqui está o terceiro poder da carta Contador de Histórias. Caso a cena da história permaneça incompleta, a carta Contador de Histórias continua chamando. Então, na rodada seguinte, cada jogador deve verificar se pode atender o chamado. Mas, atenção! Atender o chamado não é uma jogada. Por isso, Yuri atendeu o chamado e, na sequência, realizou a sua jogada. 6 meses depois. Na floresta da Brejaúva.
O jogador não é obrigado a abaixar a carta Contador de Histórias. Ele abaixa apenas quando achar conveniente. O contador de história na cena 2, atendendo o chamado na cena 2 e paralisando o jogo. Você tem 2? Eu tenho. Atendendo o chamado na cena 2, a árvore misteriosa. Eu também atendo o chamado. Cena 2, a árvore misteriosa. Tem, Yuri? Não. Tem, Circe? Também queria ter, mas não tenho não. Então, desparalisando o jogo. E atenção, de olho no monte, restam poucas cartas. Continuando, Dona Ventania levando um balde. Seis meses depois, Dona Ventania leva o guarda-chuva. Tartarugamente. Dona Ventania levando o livro. Atendendo ao chamado na casa 10. E viva a fruta! Com isso, Dona Ventania traz o livro de volta e abre um novo chamado na casa 9. O que acontece quando formamos o quarteto? Isso mesmo, levamos uma carta Dona Ventania da toca para a cena da história formada. E aqui está o quarto poder da carta Contador de Histórias. Ao formar o quarteto, a carta Contador de Histórias pode ser deslocada para outra cena. Neste caso, Alecrim deslocou para a cena 9. 6 meses depois, e agora o contador de histórias abre um novo chamado na casa 6. Ó, E faltou fechar aqui. E Dona Ventania traz um guarda-chuva para fechar a casa 9. Paralisa o jogo. Quem tem, Cecília? eu tenho. Tartarugamente, Alguém mais? Eu tenho. Oh, Respondendo o chamado. Tartarugamente. Dona Ventania traz de volta o balde. E o contador de história se desloca para casa 5. Como o quarteto da cena 6 ficou completo, Yuri desloca a carta Contador de Histórias para a cena 5 e o jogo termina. Por quê? Porque o jogo termina quando a última carta do monte é retirada. Quem ganhou? E aqui vamos conhecer o quinto poder da carta Contador de Histórias. No final do jogo, se uma cena da história reunir 3 cartas e um contador de histórias, ela é considerada completa, ou seja, permitirá levar uma carta Dona Ventania da toca para esta cena. vou ter que colocar aqui. e na casa 2 também. E agora, quem ganhou? Os jogadores contam quantas cartas Dona Ventania ficaram na toca. Se ficaram 5 ou menos de 5, maravilha! Os jogadores venceram. Os jogadores conseguiram ajudar a raposa a fazer a sua mudança, vencendo o vendaval da Dona Ventania. Mas, se ficaram 6 ou mais de 6, ai, 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 os jogadores perderam. A Dona Ventania atrapalhou mesmo a mudança da raposa. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5. Ó, Então ganhamos. ganhamos! Maravilha! Ajudamos a raposa a fazer a sua mudança para a floresta da Brejaúva. Pensando bem, bem, vamos contar um segredo para vocês. Ganhando ou perdendo, o bom mesmo é jogar outra vez. Mas, antes de iniciar a próxima partida, vamos juntar as cartas Dona Ventania, formar o nome da fruta e cantar. Fruta pé, preto pá, prata pó, papo pé.
Fruta, pé, preto, pá, prata, pó, pé. Fruta, pé, preto, pá, prata, pó, pé. Fruta, pé, preto, pá, prata, pó, pé. Tum tum jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ue ue saruê, uba, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Tum tum jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ue ue saruê, uba, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Tum tum jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ue ue saruê, uba, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Tum tum jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ue ue saruê, uba, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Tum tum jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ue ue saruê, uba, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Tum tum jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ue ue saruê, uba, jacutingaraúbe, jacutingatinga.